Evangelho, coordenadora de estudo em vários cantos. Então, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. Que este sol lá fora, esse calor, aqueça os nossos corações, né? E que nos traga, ouvindo mais um dia, porque viver é bom demais, né? Viver é muito bom. E estar aqui pela manhã, numa casa de oração abençoada como esta, é um privilégio. Então eu agradeço muito o convite da casa para estar com vocês esta manhã. E nós escolhemos então falar sobre as bem-aventuranças. Falar das bem-aventuranças é falar do ensinamento do Mestre de Jesus. E Jesus, quando desenvolveu todo esse belo poema, belíssimo poema do monte, Sermão da Montanha, como queiram designá-lo, ele traz a cada um de nós uma renovação, traz novas ideias. Porque nós ainda naquela época, que provavelmente estávamos encarnados naquela época, por que não? Então nós não tínhamos noções de todo o ensinamento. Então Jesus vem para nos ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. Quem que não quer ser feliz nesse século das luzes? Todos nós queremos. Mas às vezes nós não procuramos a felicidade nos caminhos certos. E Allan Kardec, quando organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou 5 capítulos para as bem-aventuranças. Se nós conseguirmos ler todos os capítulos, do 5º até o 10º, nós vamos entender bem de maneira clara como Jesus queria que nós desenvolvêssemos a nossa vida espiritual em busca da evolução. Então, as bem-aventuranças apresentam um novo conjunto de ideias com foco no amor, com foco na humildade, na serenidade, na caridade, e quando ensinamentos de espiritualidade maior para desenvolver em nós a compaixão e a fé ardente. Jesus sempre estava envolvido com muitas pessoas ao seu lado. E aquele povo sempre estava precisando da sua palavra, do seu sorriso, do seu abraço, das suas instruções. E aquela manhã era um amanhecer belíssimo. As pessoas estavam empolgadas com aquele sol, com aquele calor. E de repente, as crianças se aproximam de Jesus. Todas as crianças queriam ficar ao seu lado. Queriam tocar Jesus. Queriam que ele as tocasse. E os apóstolos ficaram extremamente incomodados. E queriam afastar as crianças. Esse é um dos quadros mais belos de Jesus. É encantador a maneira como ele pega uma criança no colo. E no nosso Evangelho nós temos o relato desta cena que diz assim: então, lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentaram. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoaram. Imaginem essa cena, que belíssima essa cena, de Jesus, em vez de abraçar todos aqueles adultos ali carentes, necessitados, ele pega uma criança. Ele pega uma criança no colo e diz aos apóstolos: não me atrapalhem. Não proíbam que elas cheguem perto de mim, porque deveis ter a candura, a pureza de uma criança para poder entrar no reino dos céus. Essa é uma das imagens mais lindas, a imagem mais bela de Jesus. Ele transmitindo para aquela criança aquela alegria de ter um serzinho nos seus braços. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E quando Jesus diz assim: deixai vir a mim as criancinhas,
Ele quer mostrar para nós aqui, adultos, que somos carrancudos, estamos sempre nervosos, estamos sempre estressados, né? Achamos que com a nossa cara fechada podemos manter a nossa autoridade. E Jesus vem dizer ao contrário. Não. Olha o sorriso da criança, olha a carinha sapeca, olha o jeitinho de candura, de felicidade, de amor. Então Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, para tomar como exemplo a criança, a sua pureza. E ele explica mais, ele traz mais ainda, porque naquela época, os judeus eram muito fissurados com a limpeza, com a pureza dos ambientes, no seu trabalho, nos templos, mas eles saem desse tradicional, daquela limpeza tradicional. Aquela limpeza que a gente gosta de fazer, né? Tem que usar kippur, x isso, x aquilo, né? Para fazer as limpezas. Ele diz, não é essa limpeza que eu quero falar para vocês. Quero falar que cada um limpe a sua alma. Que possa alijar da sua alma toda a impureza. Que possa tirar dos seus pensamentos toda a negatividade. Que possa sentir no olhar de uma criança a felicidade. Quando nós recebemos nosso primeiro filho, a gente nunca esquece. Como é gostoso quando chega em casa do hospital, parece que aquela casa já tem um outro ar. Porque a gente vem com os filhos no braço. E eles trazem alegria, dá trabalho, a gente não dorme, a gente não come mais, depois que é mamãe, né? Mas é feliz demais, porque os filhos são as nossas joias preciosas. E quando vem o neto? Aqueles que já são vovó e eu ainda não sou vovó. Lá em casa não querem saber de me dar netinhos ainda. Mas quando chega o neto, como que sentem-se as vovós? É a alegria, é a oportunidade que Deus nos dá de nós podermos vivenciar a vida, vivenciar a imortalidade da alma. A criança, quando chega, ela traz consigo a alegria e a pureza. Jesus, então, indica a necessidade de nós limparmos o nosso íntimo. Eu escolhi essa imagem, porque essa imagem diz muito para todos nós. Olha a alegria dessas crianças. Elas estão preocupadas com o mundo lá fora? Elas estão preocupadas com a questão financeira, política? Não. Elas apenas querem ser elas, com a candura, com a meiguice, com o sorriso. É essa mensagem que eu gostaria de passar nessa manhã para todos os irmãos. Que nós possamos entender que quando Jesus disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos, essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, que são os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Nesse trecho do Evangelho, deixai vir as minhas criancinhas, nós temos muitas mensagens do Espírito Protetor, que traz assim um esclarecimento muito rico, dizendo para cada um de nós que o reino dos céus se assemelha à atitude de uma criança. Com isso, então, nós temos que entender que nós precisamos mudar o nosso comportamento hoje adulto, como se fosse de uma criança, em termos de candura, de ternura. Então, quando Jesus chama para si essa infância intelectual, ele quer dizer para nós que nós temos que sair dessa fase de infância, que temos que progredir. Porque ele sabia perfeitamente que aquela criança que estava nos seus braços não poderia entender toda a boa nova que ele trazia. Mas aquela criança, a pureza dela, ela podia transmitir aos pais. E os pais poderiam se interessar cada vez mais no ensinamento de Jesus. Então, Jesus, quando fala sobre vinde a mim as criancinhas, é que é para nós entendermos que nós temos que tirar de nós os pensamentos vulgares,
os pensamentos negativos, os pensamentos de ódio, de rancor, que nós temos que cuidar das nossas palavras. Às vezes nós descuidamos das palavras, ofendemos as pessoas com palavras ásperas, com grosserias. Nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações. Nós ainda cometemos muitas ações desonestas. Nós estamos aí passando por um momento de mudança em todo o nosso país. Aqueles que tinham grande sucesso, qual era o verdadeiro sucesso? Porque o sucesso não está nos títulos, não está na nossa conquista material, mas na nossa conquista espiritual. Da mesma forma, vamos passar por um momento de regeneração, em que muitas pessoas de boa índole, que realmente já saíram dessa infância intelectual e já adquiriram os bens espirituais, já adquiriram uma nova conduta, que vão começar a direcionar em todos os passos a humanidade. Então Jesus pede que nós tenhamos a simpleza, a simplicidade personificada na criança, para que nós tenhamos condições de comparecer diante de Deus. Porque Deus não pede muito para nós, apenas que sejamos simples e humildes. Sentimos a dificuldade de ser simples e humildes por causa do mundo em que vivemos. Mas veja como nós já somos privilegiados. Nós já conseguimos entender um pouquinho da lição do Cristo. Todos nós levantamos um pouquinho mais cedo e viemos à casa espírita. Que delícia! Que gostoso! Por quê? Porque aqui estão amigos espirituais nos esperando. Pena que nós não temos um telão que possa refletir todas as imagens que aqui se encontram. Já imaginou eu acordar pela manhã e já receber um espírito dessa casa e dizer assim: vamos lá, Isaura, hoje sou eu que vou te acompanhar até a casa espírita. Hoje eu vou cuidar de você. Quem é que faz isso de graça? Porque se nós tivéssemos ter capangas no nosso lar, temos que pagar. Então imagine que delícia que deveria ser para os apóstolos, eles serem os guardiões do Cristo, os guarda-costas do Cristo, cuidando, velando pelo Cristo. Então, quando nós trabalhamos sobre esse tema, nós vamos observar a quem mais se referiu Jesus com o termo criancinhas. Referiu-se principalmente aos infelizes, fracos, escravizados e viciados de qualquer idade, porquanto são esses o que mais necessitam de auxílio. Porque ele diz que todos nós, Jesus chamava muita atenção de como foi a tua infância. Hoje somos todos adultos, mas você lembra da tua infância? Você lembra o sacrifício do teu pai e de tua mãe para te criar? Aqueles que não tiveram um pai ou mãe biológicos, tiveram uma avó, tiveram um tio, alguém que os criou. E aqueles que tiveram a oportunidade de ter uma informação religiosa, mais felizes são hoje. Procuram mais estudar a doutrina, ou seja, qualquer outra religião, porque já tiveram a formação. Eu tive a grata satisfação de ter um pai e uma mãe que me encaminharam. Eu sou de família espírita, já meus avós já tinham, naquela época, tinham estudos de centro espírita em casa. Então eu tive essa grande oportunidade. E tenho uma mãe, que estão vivos ainda, estão com 89 anos, meu pai 87 e minha mãe. E tive uma mãe maravilhosa, que não tinha muita instrução, não. Ela foi se alfabetizar depois que eu já estava fazendo magistério. Mas ela tinha uma cultura espiritual. Fazia a gente ir na missa todos os domingos. Chegasse de madrugada do baile, como fosse, tinha que saber que tinha que levantar, porque tinha na missa às 8h30, que era a missa dos jovens. Tinha que ir. E a gente então não tinha ainda naquela época, era difícil ir na Federação Espírita para participar da evangelização. E ela nos deu essa formação de responsabilidade diante da religiosidade. Quando mais tarde, mais adolescente, é que eu comecei os estudos da doutrina espírita. Então, a gente tem essa formação. Então, a minha mãe, na simplicidade dela, me passou muito. E quando eu me casei, eu já tinha um pouco da instrução da doutrina espírita. Então, já levei os meus filhos para a evangelização.
E queria dizer para os papais e mamães novos e jovens que se encontram aqui, que encaminhem seus filhos para a evangelização, que tragam para aprender desde cedo as lições de Jesus. E não esquecer que Divaldo nos fala que criança se educa no berço. Lembre-se de que uma mãe chegou para ele e perguntou: Divaldo, quando devo começar a educar o meu filho? Eu não me lembro a idade que tinha criança naquela época. Ele disse assim: quanto tem seu filho? Não sei se era 1 ano, 7 meses. Assim, que pena, mãezinha querida. Porque a gente dá educação para o filho desde o primeiro momento que ele está no berço. É aí que se começa, não se pode esperar a adolescência. Porque a encarnação se fixa aos 7 anos. Então, do berço até os 7 anos, a criança tem a bênção do esquecimento. É um momento propício para que nós possamos passar os verdadeiros modelos, verdadeiros valores morais. É apresentar Jesus para a criança, desde pequeno. Quando vamos colocar para deitar o nosso filho, vamos fazer uma oração para o Papai do Céu? E as crianças aprendem. E quando a gente não vai mais dizer: mamãe, venha rezar comigo. Mãe, podemos rezar juntas? Aprende a fazer uma oração na mesa. Por isso que nós temos que pensar muito bem nessa criança que nós fomos, para não nos tornarmos adultos, cheios de sequelas e problemas, hoje desenvolvendo muito síndrome do pânico, do medo, todos presos aí à depressão, todos nós presos na tristeza. Por que a tristeza em nosso olhar? Por que nos dedicarmos aos vícios, nos entregarmos ao vício da bebida, da droga, ou ao mesmo tempo nos sentirmos enclausurados dentro de grades que nos prendem por causa dos nossos sentimentos de orgulho, de ódio, de rancor. E isso nos aprisiona. Então Jesus traz um alerta para todos nós, que essas criancinhas que estão no nosso colo hoje, será o homem de bem amanhã. E para se transformar num homem de bem, nós precisamos entender que nós temos que ter a candura de uma criança. Por isso, os evangelizadores dessa casa, coordenadores dessa casa, invistam muito na evangelização e na juventude, porque esse é o período que nós vamos fortalecê-los para essa nova existência, para que eles tenham um sucesso moral e espiritual, que estejam prontos mais tarde para serem recebidos pelo Pai. Nós temos pouquinho conhecimento ainda hoje, mas com certeza, quando nós retornarmos essa encarnação, nós vamos pedir a Deus um pedido só: nos encaminhe para um lar espírita, porque já adquirimos um pouquinho de conhecimento. Mas para que tenhamos esse lar espírita amanhã, precisamos trabalhar hoje com os nossos jovens, nossas crianças. Porque já imaginou nós não virmos num lar espírita? Nós vimos num lar que os nossos pais serão ateus, não terão fé, não acreditarão em nada. Como iremos sofrer enquanto espírito? Porque já adquirimos um pouquinho de conhecimento. Já sabemos sobre a imortalidade da alma. Então nós precisamos sempre estar preparando as nossas crianças. Eu trabalhei muito com jovens, eu tive 33 anos no magistério. Então eu procurei passar não só o ensinamento intelectual, mas eu conversava muito com eles. Não dizia que era espírita porque tinha problemas na escola, né? Mas eles procuravam: professor Isana, me dá uma instrução sobre isso, aquilo, aquilo outro. E eu nunca me esqueço de um fato que me veio agora, que eu nunca trabalhava à noite, eu trabalhava manhã e tarde, mas como era direção geral, então às vezes tinha que estar à noite. Terminou o recreio dos professores e uma menina veio desesperada: pelo amor de Deus, me abre a porta que eu preciso ir embora, professor. Eu falei: mas por quê? Temos mais 2 aulas. Não, eu preciso passar na farmácia, eu quero comprar um remédio abortivo. Eu estou grávida e preciso abortar essa criança. Eu quase caí da cadeira. Falei: senta aqui, minha querida, senta aqui que nós vamos conversar. E comecei a explicar para ela sobre a imortalidade da alma. E conversei olhando no relógio, porque as farmácias fechavam às 10 horas naquela época. E eu fiquei segurando ela ali comigo, segurando.
Eu falei, agora você pode ir para a sala. Não, mas eu vou embora. Não adianta você querer ir embora. Porque agora já fechou a farmácia. Deixa para amanhã. Expliquei para ela tudo, tanto que era importante. Um serzinho cheio de candura e de amor vinha aos braços dela. Passado o tempo, ela veio uma tarde na escola. Professora Isaura, aqui está o Rodrigo, meu filho. Já tinha 2 meses. Falei, que bom. Você vai ver como ele vai ser teu companheiro. Ele vai te trazer muita luz no caminho. Ela falou, verdade. A minha vida hoje é outra. Anos depois, já estava quase no final, quase me aposentando, ela veio com o menino com 7 anos. Lindo e formoso. Então, quando nós estamos nesses momentos de tristeza, nós esquecemos que o que pretendia Jesus no chamamento, deixar que venham as minhas criancinhas. Jesus tinha um chamamento muito forte. Sabe por quê? Porque as crianças são criaturas mágicas. Elas trazem a magia para o lar. Trazem a alegria. A gente fica que nem criança. A gente pega, se deita no chão, se rola com a criança, né? Fica falando palavras assim, ai, lentinha. A criança consegue perceber perfeitamente todos os sons, mas a gente tem que fazer um nhenhenhê para as crianças. E é tão gostoso, e é tão bom. Então, quando Jesus traz essas criancinhas para nós, é para mostrar que nós precisamos ter a ingenuidade delas e a candura delas. É repetitivo até falar, mas quanto mais ideias nós mandamos para o nosso cérebro, mais nós aprendemos. E a gente cede tudo com um sorriso de criança. Pode ser a pessoa mais dura de coração. Eles chegam para dizer, mamãe, eu necessito de uma boneca. Mamãe, eu necessito de um tablet, porque meus amiguinhos também têm tablet. Mamãe, eu necessito de um sorvete. Será que você pode me dar um sorvete? Você diz não para uma criança? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso que essas crianças são até exploradas, sinaleiras, porque a gente olha aquela criancinha que põe a mãozinha suja na beirada da janela do carro e diz, tia, tem um trocadinho? A gente acaba dando. Porque a candura e a doçura da criança é assim. Então são criaturinhas que Deus coloca ao nosso lado para nos dizer que o mundo tem jeito. Que o amor existe. Que o amor é um sentimento de ligação. Que o amor é um sentimento que não tem fim. Porque quando amamos, amamos para todo sempre. O amor é um sentimento que transborda os nossos corações. Mas também podemos perguntar, se nós, espíritas que somos, sabemos sobre a imortalidade da alma, a criança não é um espírito velho? Respondemos sim, respondemos afetivamente. A criança é um espírito velho. Um espírito que já teve todas as suas conquistas positivas ou negativas, que teve erros, que teve acertos. Mas que nesse período em que ela vem aos nossos braços, que dá o primeiro chorinho, que fica conosco, ela tem o véu do esquecimento, bênção divina. Então, como ela esqueceu de tudo de errado que fez, cabe a cada um de nós encaminhá-la no caminho do bem, do amor, da fraternidade. Não importa qual seja a religião, repetimos, mas que ela tenha um sentimento de pureza. E que nós possamos fazer com que ela conheça Jesus. Que ela conheça o Evangelho de Jesus, que ela conheça os ensinamentos de Jesus, porque é de suma importância. Jesus propôs que se dirigisse a Ele com esperança e confiança todos aqueles que, pais frágeis e indefesas crianças, necessitados do seu amparo, pois nele encontrariam acolhida. Jesus diz aqui a cada um de nós, confie em mim, confie no meu amparo. E a gente vacila, hein? E a gente tem medo de confiar, né? A criança não tem medo, a criança confia no pai e na mãe. Quando o pai pega a criança assim e joga para cima, a criança dá cada gargalhada. Sabe por quê? Ela ri, ela sorri, porque ela sabe que ali embaixo tem 2 mãos prontas segurando ela. Quando a gente está na piscina e que as crianças vêm correndo, eles se jogam
porque sabe que tem um pai que está ali, uma mãe que está ali. Não é verdade? Eles confiam. E por que nós não mergulhamos de cabeça nos ensinamentos de Jesus? Por que nós temos medo de acreditar? Se Ele nos oferece amparo, se Ele não nos oferece a luz, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente ainda vacila, a gente ainda tem medo. Mas Jesus disse que para entrar no reino dos céus, nós precisamos nos assemelhar a uma criança. Ele não afirmou em nenhum momento do seu evangelho que o céu pertencia às crianças. Ele não disse isso. Ele diz, nós temos que nos assemelhar. Por quê? Porque ele sabia que aquela criança que estava reencarnada ali tinha seus débitos. Ainda tinha tudo para passar e melhorar. Então ele diz, nós temos que nos assemelhar a uma criança. Ser semelhante a uma criança é começar a mudar. Então Jesus queria que os homens vissem a Ele com confiança desses pequeninos que ainda têm passos das trilhas. Jesus queria que todos entendessem que Ele foi o facho de luz a iluminar os caminhos. Ele é o precursor da doutrina espírita, porque ele fala claramente da imortalidade da alma, quando vê aquela criança no seu colo. Então, que nós pudéssemos ver que ele estava exemplificando que a criança é o espírito imortal do porvir, imortal do futuro. Hoje uma criança, mas amanhã um homem ou uma mulher de bem. Então aqui fica o alerta para os pais, para os avós. Hoje os avós criam muito os seus netos. Aí está um alerta. Cuidado. Cuidado como você fala, cuidado como você age, porque você é o exemplo para aquela criança. Você será responsável pela paternidade do futuro, da geração nova que está vindo aí. A minha mãe e meu pai eram muito rígidos, a gente se reclamava, mas hoje a gente agradece. E nós fomos muito rígidos como marido na criação dos meus filhos. Meu sogro às vezes dizia assim, nossa José, nossa Isaura, vocês são muito rígidos para o Ricardo e para o Rafael. Eu falava assim, ai vô, mas olha, a gente trabalha com criança, se não tiver pulso e firmeza, com amor, não educa. Depois, mais tarde, chegou a dizer, como os meus netos são maravilhosos hoje. É amor. O amor tem que ser colocado em todas as situações. Quando chegares em casa, abraça teu filho e diga, eu te amo. Eu te amo muito, meu filho, você é meu tesouro. Você é uma joia preciosa. E a gente tem medo de externar esse sentimento. Antigamente as pessoas não externavam porque tinham medo de perder a autoridade. Mas hoje, meus irmãos, conhecedores que nós somos dessa doutrina bendita, nós não podemos deixar passar de dizer, meu filho, eu te amo. Manda recadinho no WhatsApp. Manda recadinho. Eu faço assim de manhã. Oi, meu filho querido. Não esqueça que a mãe te ama muito. Você vai viajar, vai com Deus. Mas que Deus te traga de volta, porque eu te amo muito. Todo dia eu faço isso. Mando. Eles não gostam daquela mensaginha, não gostam de desenho. Mas eu mando, eu faço a minha parte, porque eu te amo. Se vocês vão olhar ou não vão olhar, não tem problema. Mas eu quero dizer o tanto que eu te amo. Então eles chegam a te beijar. Ai, mãe, você já me beijou de batom? Faz mal, você vai lá e lava. Mas é o carinho da mãe por você. Então a gente precisa sempre dedicar esse carinho a todas as pessoas. Porque Jesus diz para nós que nós não sejamos barreira. Não sejamos barreiras para os nossos filhos. Vocês podem imaginar o quanto que isso é grave? Quando eu preparava esse estudo, eu falei, meu Deus, será que fui barreira para o Ricardo e para o Rafael também? Fiquei pensando, por que a gente é barreira? A gente diz assim, tocou o telefone e diz, diga que a mãe não está. Ele vai lá para o telefone, a mãe deu uma saidinha. Daí a gente diz para ele assim, olha, não minta, porque mentir é feio. Jesus não quer que a gente minta. E daí ele pega e vira para a gente e diz assim, ah, mas você mandou eu mentir aquele dia. Você não quis atender fulano. Está vendo a barreira que a gente tem para os filhos? A gente tem que ter educação. Se alguém cruza na nossa frente, no carro, a gente já usa umas palavras desagradáveis, já xinga. Né? Somos barreira para nossos filhos.
Estávamos reunidas essa semana com um grupo de amigas, um grupo espírita, e antes do lanche, a dona da casa pediu: Isaura, você pode fazer uma prece? Eu falei: posso fazer sim. Fiz a prece, as crianças todas juntas ali, crianças que tudo participam da evangelização. Daí eu terminei a prece, porque Deus abençoe a todos. Aí vira uma menininha de 7 anos e disse para mim assim: repete, porque eu já esqueci tudo. Que susto que eu levei. Como é que eu ia repetir? Porque aquelas palavras não são decoradas. Você tem as intuições. Daí eu falei para ela assim: não precisa repetir, meu amor. Está tudo gravadinho em você já. Todo mundo caiu na gargalhada, porque ninguém esperava. Veja a ingenuidade de uma criança. O que ela deve ter passado naquele momento? E eu fiquei refletindo, fui com aquilo para casa. Falei: será que eu não falei as palavras devidas? Será que a minha prece não foi uma prece muito sentida? Fiquei analisando. Daí eu pensei assim: sabe o que é? Nós somos exemplos para as crianças. E ela, ao ouvir a minha prece, ela ouviu com atenção. Mas ela não conseguiu gravar tudo. O que ela pensou? Se eu não gravei a prece que a Isaura fez, se eu não entendi, como é que eu vou aprender daqui para frente? Veja a preocupação interior dela. Eu senti isso, não tivemos tempo de conversar, porque sabe como é que é criança, né? A criança vai correr, vai fazer as brincadeiras. Mas eu entendi assim que a criança, sempre como nós somos exemplo, ela queria ter decorado todas as minhas palavras, para ela seguir aquelas palavras. E talvez no dia que a professora de evangelização pedisse para ela fazer uma prece, ela tivesse igual a minha. Então, assim a gente sente essa necessidade que nós temos de ser exemplo. E quando nós temos as nossas crianças, nós pensamos no sucesso delas. Qual é a preocupação dos pais hoje? Muitos não querem ter filhos, porque eles querem ter filhos de sucesso. Pensam no sucesso intelectual. Querem colocar na melhor escola, na escola mais cara, e o salário que ganha não dá. Mas, meus irmãos, nós temos que pensar no sucesso espiritual, na evolução espiritual dos nossos filhos. Todas as escolas são boas. Às vezes a gente não quer colocar numa escola pública, né? Mas as escolas públicas são boas. Tem bons profissionais. Tem bons profissionais na escola particular. Então a gente pensa em colocar naquela escola que é mais cara, sabe por quê? Porque eu quero que meu filho passe no primeiro vestibular. Para que seja doutor, médico, advogado, mas vamos pensar em formar os nossos filhos em homens de bem. Essa é a mensagem que o Evangelho nos traz. Que pensemos no homem de bem. Então, vinde a minhas criancinhas, está aí a base de todos os nossos valores. A hora passa, não? Vamos pensar, vamos reler um pouquinho um dos trechos de João, essa parte do Evangelho. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte. Eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre todos os montes. João traz um recadinho para nós, irmãos, dessa seara do Cristo, que nós temos que mudar. Por isso os grupos de estudos, por isso os nossos encontros aos domingos. É nesse momento que nós repensamos em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos pequeninos erros. Eu digo equívocos dessa vida. Quantos equívocos já não cometemos? E vamos cometer ainda assim. Mas nós já temos a consciência de que nos transformaremos e que lá no horizonte vai resplandecer o sol sobre o cume dos montes. O sol vai resplandecer com certeza em nossos corações. Por que então Jesus não se dirigiu diretamente aos adultos a quem efetivamente pretendia se referir? Para que seus ensinamentos fossem melhor assimilados, Jesus usou a criança como modelo, uma vez que esta, pela sua fragilidade e doçura, mais facilmente despertaria no coração dos homens a conscientização do dever para com o próximo. Porque a criança diz: eu dependo de você. E quem é que abandonou uma criança?
Quem é que deixa uma criança? Quando alguns irmãozinhos no caminho precisam abandonar um filho, deixar num orfanato, deixar para alguém adotar, é uma dor muito grande. Na espiritualidade sofrem muito e nunca esquecem aquele momento que deixou o filho. Nos trabalhos mediúnicos, quem trabalha no trabalho mediúnico sabe. E quando vem essas mãezinhas que tiveram que abortar, que tiveram que abandonar as crianças, o sofrimento que elas têm, e pedem uma nova oportunidade. Então, quando nós estamos com a criança nas mãos, nós sabemos que nós temos uma missão e nós não vamos abandoná-la. Nós vamos levá-la ela até Jesus. E o Espírito Protetor, nesse capítulo, termina dizendo assim: deixai vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu vos ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Olha que lindo que ele noticia. Jesus diz assim: deixa, venha para mim os pequeninos, eu tenho o alimento necessário. Deixa que venham para mim aqueles tímidos, os débeis que não sabem nada, que vieram com problemas neurológicos nessa encarnação. Deixa, eu vou esclarecer ele, vou dar um consolo para ele. Deixa que venham os ignorantes, aqueles que ainda não conhecem os meus ensinamentos, aqueles que não querem conhecer o Deus onipotente que está regendo todo esse universo. Deixe que venham esses a mim, porque eu também saberei mostrar a luz dos caminhos. Deixar em mim todos os sofredores, as multidões, e eu tenho o remédio. Eu sou o médico das almas. Eu trarei a cada um a sua cura. Eu darei tudo de melhor que eu puder para eles. E o segredo está em nós sabermos receber Jesus. Mas para recebermos Jesus, nós precisamos ter a pureza do coração. Não podemos esquecer disso. Sem a pureza do coração, não tem como receber Jesus. E como manter a pureza espiritual? Como manter essa pureza? Que dificuldade, né? Que dificuldade manter o nosso coração livre do ódio, do rancor, da raiva, dos queixumes, de sentir o coitadinho. E a pureza é difícil porque ainda mantemos os nossos pensamentos negativos. Ainda somos atraídos pelo aspecto sombrio da vida. Como a gente se queixa, né? Tá frio? Eu queria o calor. Tá calor? Eu queria o frio. Por que tanta chuva? Tem que sair com o guarda-chuva na mão. A gente está sempre se queixando. Porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque perdeu o emprego. Então, esses pensamentos negativos deixam a nossa vida muito sombria. Nós temos pensamentos assustadores. Às vezes dá medo do que a gente pensa. A gente tem vontade, às vezes, por algum probleminha, até de tirar a vida. Veja que pensamento assustador. Às vezes a gente pensa assim, uma coisa, tomara que fulano tem uma dor de barriga, só porque não trouxe um pedaço de bolo. São pensamentos assustadores. Não é verdade? Tudo isso assusta. Então, nós estamos presos a atavismos ainda, coisas muito antigas. Apego exacerbado ao nosso carro, à nossa casa, às nossas coisas. Nós temos muita maledicência. Tomara que ele bata esse carro novo, só porque eu não posso comprar o meu. A inveja. Então, se esses pensamentos negativos predominam ainda em nós podemos prejudicar os outros. Lembrem-se que pensamentos são energias que nós emanamos. Cada um de vocês vieram na manhã de hoje com um pensamento. E não foi pensamento ruim, foi pensamento bom. Eu vou para a casa espírita hoje, vou começar bem o meu domingo. Eu saí da minha casa com pensamento positivo, pedindo que a espiritualidade me abençoasse para que as minhas palavras fossem doces, fossem instrutivas. Então, todos nós que aqui viemos, depositamos nessa casa de oração energias positivas. Os amigos espirituais que já estavam nos esperando, também com energias positivas,
transformarem esse ambiente num ambiente de energia. Não precisei nem cutucar ninguém que estava dormindo. Todo mundo ficou acordado, porque é tanta energia boa. É tanta energia que não é a minha fala. Não são esses ensinamentos, essas telas. Não. Mas é a energia que aqui impera nessa casa de oração. Esta energia nos fortalece. Então veja como que está a nossa ligação dos nossos pensamentos. O meu, de vocês comigo. Então, sendo os nossos pensamentos positivos, como está o nosso corpo físico agora? O nosso corpo físico está cheio de energias boas. O nosso espírito iluminado. E como está o nosso anjo da guarda? Feliz da vida. Ah, se a gente pudesse ver o sorriso dele assim. Oi, Sara, legal, hein? Hoje você começou amanhã bem. Veja que maravilha. São os pensamentos positivos que nos trazem a felicidade, que nos levam a um caminhar gostoso e feliz nessa vida. Mas temos o livre-arbítrio. Pensamento negativo ou positivo. Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós o que nós vamos fazer. Porque o Espírito Protetor desse texto do Evangelho diz assim. Essa mensagem é belíssima. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra. Vos tereis a pérola sublime, que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que vos odeiam e perseguem, poderão jamais arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado os vossos tesouros aonde nem a traça, nem a ferrugem os devora. E vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve, e como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente. Subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. Ah, meus irmãos, esse é um texto que tinha que ser protetor da nossa tela, do computador. Esse texto temos que colocar na geladeira, colocar na nossa mesa de trabalho, colocar na cabeceira da cama. Se tiverdes amor, tendes tudo o que mais se pode desejar na terra. Amor. Só isso. É isso que nós temos que trabalhar em nós. É isso que nós desejamos, que nós vamos ser tesouro. Tesouro incalculável. Por isso que hoje, existe muito alerta. Haroldo nos alerta muito nas suas palestras. O Sandro Klinger também nos alerta muito em palestras. Que hoje as pessoas têm muita inveja. Mas não é inveja do carro de marca, do Mitsubishi que você tem, da caminhonete. Não é inveja da bolsa que você usa, dos ouros que você coloca, do vestido de marca. Não. Eles têm inveja daquilo que a gente posta lá no Facebook. A gente com toda a família. A gente abraçada com o filho. Isso é que eles têm inveja. Porque isto é amor. E amor não se compra. Não existe nenhuma lojinha que a gente venda amor. E olha, vou avisar para vocês, não tem nenhum aplicativo para a gente instalar no celular que fale sobre a pureza da alma. Não tem aplicativo para a pureza da alma. Não. Esse aplicativo, nós já viemos com ele. Nós já viemos com o chip pronto dentro de nós, que é a centelha divina, é a centelha do amor. É só acionar. É só acionar esse chipzinho. Dá uma apertadinha no botão para você ver como pulsa o teu coração. Como o teu coração muda quando você ama. E como você se sente inebriado por este amor. A liberdade que você sente. Então, o termo criancinhas se estende aos infelizes, fracos, escravizados, viciados de qualquer idade, aos quais Jesus concita a atenção e benevolência dos homens, e para os quais promete ele o consolo e amparo de que são carentes. Para Deus, nosso Pai, somos ainda crianças espirituais, carentes de amor, carentes de orientação. Então, meu recadinho seria,
Deixe sempre vivo dentro de você aquela criança que grita, que pula, que dá risada, que faz artes. Deixe que a centelha divina, o amor, brilhe dentro de você. E é tão gostoso. E a gente se fecha tanto, né? Ah, porque eu vou quase fazer 60 anos, aí vou ficar brincando. Ah, que coisa gostosa que é brincar, que é pular, que é dançar. Eu fiz essa palestra na nossa casa e contei que nós fizemos uma reformazinha na praia. Nós passamos alguns dias esse inverno aí, e nesses dias de ressaca na praia. E eu fugia do barulho da betoneira, daquelas barulhos de pedreira, e ia para a beira do mar para ler. E quando eu cheguei lá um dia, o mar estava furioso. As ondas enormes. Mas tinha tanta espuma assim de quase meio metro na beira da praia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, estava muito frio. Pois então vou ser eu criança hoje. E comecei a pular naquelas espumas. E batia nas espumas, assim, aquilo levantava daquelas bolinhas que iam longe. Gente, que coisa boa. Uma quase idosa, 60 anos, pulando aquelas ondinhas. Deixei que florescesse aquela criança. Cheguei em casa e contei para meu marido. O marido só fez assim com a cabeça. Só você mesmo, né, Isabel? É, só eu mesmo, porque eu gosto das brincadeiras. Então, eu me senti tão pertinho de Deus naquela hora. E comecei a conversar com Deus. Aquele silêncio, só o barulho das ondas do mar, das gaivosas. Senhor, muito obrigado pela vida. Obrigado por essa criança que existe dentro de mim. E que eu venha de andador fazer isso de novo. De andador, com bengala, não sei. Mas que eu possa sempre fazer isso. Porque viver é bom demais. É bom demais a gente viver. E a gente tem que sentir que as crianças são como espelhos, espelhos da alma. Na presença do amor, refletem. Isso que é importante. As crianças, elas trazem para nós essa alegria. Então, que tal? Venha para o colorido da vida. Deixe essas tintas, essas mãos aí, azul, amarelo, verde e laranja, te sujarem inteiro. Te envolver toda essa aura espiritual. Deixe que tua aura espiritual fique toda iluminada, toda brilhante. Que delícia sujar de tinta. São as cores do arco-íris. O arco-íris faz parte da criação divina. Então, que nós possamos deixar este vinde a minhas criancinhas, vinde a minhas pequeninas, porque deles é o reino do céu. Aqueles que se assemelham a uma criança, aqueles que se assemelham com esse brilho, com esta luz, é que serão os verdadeiros aceitos no reino de Deus. Este capítulo nos fala então sobre a base dos valores para o homem e a mulher de bem que queremos para o futuro. Isso é necessário para que nós possamos educar, ensinar cada espírito a ser um espírito com a finalidade de melhorar. Façamos a diferença. Para nós, espíritas, já somos conhecedores. Não podemos chegar num episódio e dizer, a gente não sabia dessa lição do Cristo, não. A gente nunca viu sobre isso. Eu sim. Naquele dia lá de manhã, 16 de dezembro, foi falado a vocês sobre a necessidade de se assemelhar a uma criança. Está gravado aqui no nosso chip. Não podemos dizer diferente. E quando nós chegarmos na espiritualidade, lá vai que tem algum aparelhinho muito sensível, assim, olha lá, olha que a Isaura sabia, que a Terezinha sabia. Como que não? Vamos sim. Então, se nós queremos mudar, esse serzinho, nós vamos empregar do nosso coração todo o amor que nós pudermos para prepararmos o nosso planeta de regeneração. É de suma importância prepararmos. Sabe por quê? Porque está aí Jesus com as mãos estendidas. Olha bem para este olhar singelo, para esse olhar gostoso. E ele diz assim, venha, eu estou com as mãos estendidas para você. E nesse momento em que nos preparamos para as festas natalinas, que nós possamos entender
possamos trazer para o nosso interior um novo Natal. Que possamos ter consciência da verdade, consciência do verdadeiro sentido do Natal. Que nós possamos entender que nesse Natal nós possamos mudar um pouquinho o rumo da nossa encarnação. Que esse Natal veio para trazer para nós uma nova conquista, uma nova maneira de ver. Jesus, o Filho do Homem, veio, encarnou entre nós, nos propiciou uma nova encarnação para que nós pudéssemos crescer. Lembre-se, meus irmãos, nessa encarnação, o nosso corpo veio sem nada e voltará sem nada. Agora, o importante é nós sabermos diferenciar, daquele momento do berço até o túmulo, o que nós fizemos, o que nós deixamos de bom. Porque o corpo é matéria, mas e o nosso espírito? Como ele vai voltar para o mundo espiritual? Com mais luzes, com mais brilho, com a certeza de que fizemos o bem nessa encarnação, com a certeza de que nós conseguimos mudar um pouquinho, crescer um pouquinho. Que você entenda o verdadeiro sentido do homem que veio ao mundo, o Filho do Pai, e que ele é o dono da festa, ele é o aniversariante. Convide Jesus para a tua ceia de Natal. Traga ele, porque Natal é data de transformação da nossa vida em solo fértil. Um Natal diferente. Faça o que de melhor você puder. Doe o que você puder dar. Abraço, sorriso, cesta básica, o que for importante. Mas o que você for doar, doe com amor. Esta é a simbologia do Natal. É o amor. Jesus disse assim: vinde a mim todos que têm dor, sofrimento, angústia, tristeza. Venha, eu te ajudarei. Então Jesus nos aguarda. Que esse vinde a mim na manhã de hoje continue sendo um chamamento. Porque como eu tenho saudade de Jesus. Como eu tenho saudades do Mestre. Ele continua chamando, dizendo: venha, Exalta. Venha Terezinha, venha Paulo, venha João, venha José. Venha Luiz, venha César, venha Ana Lúcia, venha Vera. Venha. Venha. Venha você neste momento. Então aproveitemos esse chamado de Jesus. Fechemos os nossos olhos e sentamos Jesus pegando na nossa mão. É a energia cósmica desse ambiente de luz e de paz em que Jesus está me acariciando através da bondade desses espíritos trabalhadores dessa casa de oração, em que eles vêm nos trazer a luz, a paz, a serenidade. É esse Jesus que nós queremos no nosso coração. Um Jesus que nos traz a calma, a serenidade, a paz. E nós despertamos em nós o sentimento de gratidão, dizendo: obrigado, Pai. Obrigado, Pai de amor e bondade, pela vida que nos deste, pelo corpo que nós temos, que podemos ver, podemos sentir, podemos caminhar. Obrigado, Pai de amor, por ter nos enviado o Mestre Jesus para nos trazer os ensinamentos do Evangelho. E hoje, Senhor, brilhe em nosso coração as luzes do Natal. Hoje brilhe em nosso coração a estrela guia, a estrela que nos levará para o caminho do amor, da fraternidade e da caridade. A luz que nos ajudará a vencer os pequeninos obstáculos dessa vida, a vencer a nossa doença, a vencer o nosso mal-estar, que é físico e espiritual. Que nesta hora, Senhor, as luzes do universo possam conspirar a nosso favor e possamos sentir, Senhor, a Tua doce e afável presença em nosso coração.
Obrigado aos bondosos amigos espirituais que nessa manhã derramaram sobre nós as energias benditas do amor, da paz e da serenidade. E que nós possamos, Senhor, levar para os nossos lares, para aqueles que amamos, através de um abraço, de um olhar, essa felicidade de estarmos aqui, nesse grande banquete espiritual, que é estar junto com Cristo. Jesus, que nesse momento possamos matar as nossas saudades. Jesus, ajuda para que a saudade de Ti seja abrandada e que meu coração se encha de luz e de paz, para assim poder prosseguir nesse caminho. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado aos queridos irmãos que tiveram a paciência de me ouvir.